Olha, uma questão, Karen, que sempre surge na conversa sobre transtorno bipolar é como que a gente diferencia transtorno bipolar de transtorno de personalidade borderline. Por quê? Porque no borderline a gente sabe que a gente tem uma gestão das emoções também muito complicada. É uma pessoa muito complicada de gerenciar as emoções. Num mesmo dia, essa pessoa pode ir do alto da montanha ao fundo do poço, né? Ela pode estar eufórica, ao mesmo tempo que ela pode sentir-se profundamente vazia, né? De tal maneira que tem muita confusão entre transtorno bipolar e transtorno borderline. Mas eu sei que são duas condições completamente diferentes. Como é que a gente faz para diferenciar uma coisa da outra? Olha, bastante difícil, né? A gente sabe que muitos comportamentos, por serem parecidos, são difíceis. Sim. Então, é mais parecido com o tipo 1 ou com o tipo 2? Muito mais parecido com o tipo 2. Com o tipo 2. Porque o tipo 1, a gente vê... Quando a gente vê a fase da mania, a gente já vê ali. Aquela fase é muito mais claro. Mais claro, imagino. Então, a gente consegue perceber aquela alteração comportamental. Mas, com relação ao borderline e ao transtorno bipolar tipo 2, o que é que a gente percebe de similaridade? Aumento de impulsividade, Sim. automutilação, que pode acontecer nas duas doenças, irritabilidade aumentada. Sim, sim. Mas o que a gente percebe é que o borderline, ele está muito relacionado com relações interpessoais. Uhum. Então, ele está muito mais direcionado ao agradar o outro e o medo de ser abandonado pelo outro e flutuando entre o amor e ódio com relação a outras pessoas. E o bipolar, ele já é uma coisa muito mais fásica. Então, em alguns momentos, a pessoa acaba se frustrando com qualquer coisa. Inclusive, também pode se frustrar com relacionamentos interpessoais, mas é uma coisa que não é em todas as fases da vida da pessoa. Então, não é uma coisa que é tão constante, é muito mais fásico. E as frustrações costumam também ser outras. Não é necessariamente... Muitas vezes a frustração vai ser com o trabalho, com Sim. outras coisas que não os relacionamentos interpessoais. No E quando eu borderline isso é falo... muito característico mesmo, né? As Isso. relações, que inclusive são muitas e Sim. todas muito difíceis. Exato. E as relações interpessoais do borderline não é necessariamente um relacionamento romântico. Pode ser um relacionamento com Sim, pessoas sim, da família e tudo sim. mais, mas é realmente o que... A base acaba sendo essa. Mas não sei se você concorda, a frequência de problemas dentro de relações românticas no borderline é muito alta, né? Porque essa coisa do afeto, do abandono, ele está atrás dessas porções de cuidado, de amor, de acolhimento o tempo inteiro, né? E da prova, né? Então, assim, nunca vai ser suficiente. Nunca é suficiente. Então, eu acho que a psicoeducação e a psicoterapia, para tentar diagnosticar e conseguir tratar a doença adequada, isso aí muda a vida da pessoa. Então, se você trata uma bipolaridade, sabendo que a bipolaridade, um transtorno borderline, sabendo que aquela é a causa, Sim. você vai mudar a vida do paciente. Se não está tratando adequadamente, isso pode... Eles podem aparecer juntos. Pode. Meu Deus, não diga isso não, pelo amor, diga que não. Podem aparecer juntos. E aí, Karen, como é que diferencia uma coisa da outra? Então, a gente tem que estabilizar o humor do paciente. Sim. Depois que estabiliza o humor, nossa, não, tá estável, tá ótimo, tá maravilhoso do ponto de vista do humor. Passou 2, 3 meses, não se frustrou com nada, tá tudo bem? Se frustrou com relação romântica, mudou... Relação romântica não, relação interpessoal. Mudou o comportamento, nossa, peraí, acho que tem uma comorbidade aqui. Sim. Então, é algo que é muito mais difícil de fechar esse diagnóstico, porque se a gente vê um episódio de humor claro, a gente vai ter que tratar antes de fazer o diagnóstico do transtorno de personalidade. Puxa. A gente pode até desconfiar antes. A gente percebe alguns comportamentos, mas só pode fechar o diagnóstico depois que a gente tratar. Entendi. Olha, ainda fazendo a comparação com o borderline, no borderline algumas pesquisas indicam o seguinte, que depois não em toda a população, alguns indivíduos dessa população, depois ali da quinta década de vida, quando eles fazem 40, 50 anos, alguns indivíduos dessa população apresentam uma remissão importante de alguns sintomas, né? Não é que eles ficam bonzinhos e curados, não, mas eles sofrem menos com a sua condição no borderline. Isso acontece também com os pacientes com transtorno bipolar ou não? Eles levam esse sofrimento a
até o fim da vida? Depende bastante. Sim. O paciente que ele é tratado corretamente ao longo da vida, muitas vezes ele vai precisar de muito menos medicação, porque a gravidade da doença vai ficando menor com o passar do tempo. Então, Sim. se ele passou muito tempo no que a gente chama de eutimia, que é o humor estável, a gente sabe que a gravidade da doença vai reduzindo e a gente até percebe que o remédio sobra. Então, a pessoa começa a ficar mais sonolenta com a medicação. E aí, a gente começa a ter esse traquejo de reduzir. É um paciente que não vai poder ficar sem medicação, mas acaba tolerando doses mais baixas e ficando melhor com doses mais baixas em algum momento. Porém, se é um paciente que tratou errado por muito tempo, ou passou muito tempo da sua vida em fase a gente diz, ou a depressão, ou a euforia, ou a mania, ou a disforia. Então, a gente vê que esse paciente é um paciente que muitas vezes vai ficar mais grave no futuro. Então, quanto mais episódios da doença, maior vai ficando a gravidade, pior vai ficando esse cérebro. Então, não tem outra alternativa, né? A alternativa é tratamento, cuidado, né? Mas eu imagino que deva ter muito preconceito ainda. Eu imagino que deva haver muito estigma, né, das pessoas, mas eu acho também que deve haver muito autoestigma. Você que convive mais com esses pacientes, eu não sei se você percebe isso. Pessoas que negam a sua condição. Muito. Elas sabem que tem alguma coisa errada, mas elas não querem se tratar porque elas confiam na religião, porque elas acham que, enfim, Deus ou quem quer que seja, né, está com elas e vai curá-la e aquilo, enfim. Você vê muito isso de pessoas refratárias ao tratamento. Muito, muito. Eu acho que vai depender da gravidade. Eu acho Sim. que, muitas vezes, quem tem um transtorno bipolar tipo 1, pela gravidade do episódio, às vezes, ser muito grave, levar, muitas vezes, a uma internação, e realmente a pessoa, às vezes, sair do controle e prejudicar, além de si mesmo, outras pessoas à sua volta, a gente acaba que aceita mais fácil esse diagnóstico. Então, assim, nossa, eu saí da realidade, não era eu naquele momento. Mas no tipo 2, que muitas vezes vai ficar muito próximo, principalmente a ativação do basal daquela pessoa, então muitas vezes realmente a pessoa não, eu quero ficar sem remédio. Então, quando está no extremo sofrimento, busca ajuda, e em outros momentos quer ficar sem a medicação e acaba tendo novos episódios por conta disso. E eu acho que a palavra bipolar também é uma coisa que assusta. É verdade. Então, quando a gente vai falar dos transtornos bipolares de uma forma geral, são doenças depressivas que têm sintomas mistos, mas só de falar essa palavra, então acho que cada vez a informação é o que vai ajudar essas pessoas de uma forma a buscar o tratamento. Sim. Então, e além disso, do autopreconceito, Sim. tem essa questão de não querer dividir. Então, muitas vezes, no ambiente de trabalho, se a pessoa divide que tem transtorno bipolar, as pessoas vão ficar tipo, nossa, tem transtorno bipolar. Então, isso é uma coisa que realmente tem que ser quebrada. Sim, sim. Porque são pessoas que ficam 100% bem, 100% funcionais, se elas fazem o Se tratamento. elas tratam, sim. Eu vou só voltar um pouquinho, porque você falou uma coisa que me chamou muita atenção mesmo. A palavra bipolaridade é uma palavra muito forte no senso comum. Sim. Né? As pessoas chamam os seus cônjuges, fulano é bipolar. Exato. Chamam o seu namorado, tem muita confusão. Assim, houve qualquer variaçãozinha de humor, assim, fulano é bipolar e tal. Né? Eu acho que isso também reforça Sim. o preconceito das outras pessoas e o auto-preconceito, né? Acaba reforçando. É isso que você falou, o segredo é disseminar informação e informação boa. Né? Eu já tive oportunidade de, assim, em aulas, em falas, eu trabalho em CAPS, né? A gente estava aqui conversando nos bastidores, você também, né, já trabalha, de dizer às pessoas, olha, parem de usar esse termo, né? Fulano não é bipolar, quer dizer, né, pode ser que fulano não seja bipolar. A bipolaridade é isso, aí explica-se o que é, né? Mas olha, a gente tem muita informação circulando sobre um monte de coisa. Eu acho que tem pouca informação de qualidade circulando sobre transtorno bipolar.